novamente, consegui gravar esse vídeo aqui agora. Eu sei que eu demorei, gente. Muita gente me perguntou desse último, ainda mais porque eu falei que seria uma série de 3 vídeos e que no último eu falaria sobre a bioconstrução no meio urbano e suas possibilidades, os conceitos, né? Como a gente trazer isso. Mas de qualquer forma eu queria falar que assim, essa página ela teve uma transição muito grande, né? No começo eu usava como portfólio de projetos, então eu queria usar para projetos, para vender meus projetos, para divulgar meu trabalho. Na época que eu trabalhei bastante com design de interiores, reforma de apartamento, só que houve uma transição muito grande. Quem é mais próximo meu sabe, e quem acompanha a página já há um tempo sabe também que houve uma transição entre a venda do convencional e agora que eu estou abordando alguns temas mais alternativos. Então essa página ela não tem uma finalidade simplesmente de vender projeto, né? Não sei o que o futuro me espera, né? Mas ela tem, na verdade, uma ideologia mais informativa e mais comunicativa. E na verdade comunicação não só minha para vocês, mas vocês para mim, porque o que eu tenho recebido de mensagem da hora, que eu tenho conseguido trocar ideia, aprender demais, saber quais são as dúvidas das pessoas, saber como as pessoas que acompanham a página enxergam a arquitetura, desde a pessoa mais leiga no assunto até o acadêmico, o profissional. É muito legal porque as dúvidas são diferentes, mas todas muito coerentes, todas muito assertivas quando vem conversar comigo. E quem veio conversar comigo sabe, foi sempre uma troca muito legal, aprendemos juntos, trocamos informações e assim, eu estou bem feliz com o resultado desses vídeos, porque realmente me trouxe muito mais conhecimento do que eu esperava. Então eu penso que para a produção desses vídeos eu acabo sendo muito intuitivo. Eu não consigo criar um cronograma, assim como agora que eu estou falando, eu não consigo colocar uma planilha aqui com um cronograma, né, do que falar, do que seguir, porque simplesmente vem a vontade de falar, vem a vontade de compartilhar, e junto com o que as pessoas me falaram de feedback do vídeo anterior, eu crio uma proposta nova, encaixo alguma coisa ou outra que eu acho importante falar, então é por isso a demora. A ideia é que não seja um cronograma, né? O objetivo dessa página não é que eu tenha tantos mil seguidores, eu quero que realmente as pessoas interessadas sejam atraídas pelo assunto e eu comece a juntar uma rede de pessoas interessadas em conversar sobre o assunto, criar grupos, desenvolver projetos, desenvolver vivências, multirões, promover cursos, por que não? Então, tá aqui a minha atenção para aqueles que perguntaram essa semana aí, e aquele vídeo que você ia falar sobre bioconstrução no meio urbano. E esse então é o terceiro e último vídeo daquela série, Bioconstruir-se. Eu, na verdade, acabei de assistir os 2 vídeos que eu postei, porque para relembrar um pouco do conteúdo que eu falei e como daria sequência nisso. E na verdade assim, então a gente falou bastante de ancestralidade, a gente falou bastante de olhar para o nosso terreno, o que ele apresenta em abundância e conseguir usar a abundância. E não ir em busca simplesmente de técnicas convencionais, mas que a gente vai ter que ir para outra cidade, importar de outro país, né? A gente sabe tudo, mármore, a gente traz muito mármore de fora, gesso mesmo, a gente produz em outros estados do Brasil, mas por exemplo, em São Paulo, quase 100% você traz de fora o gesso, assim. Então, é como a gente olhar o que a gente tem aqui. E hoje esse vídeo ele vai ser baseado nesse conceito da gente olhar para o que a gente tem. Tanto se eu chego no meu terreno no interior, olha o que ele tem no entorno, o que ele me fornece, o que eu posso usar. Então, unir tudo aquilo que tem de potencial naquele meio, seja ele o sertão, o litoral ou o meio urbano. E por a bioconstrução, ela está ligada à permacultura, a cultura da permanência, ela traz para a gente esse conceito do mínimo, de usar aquilo que é necessário para minha casa. É lógico que o ser humano, ele gosta da estética, e a estética, ela faz parte do conforto ambiental. Você não consegue fazer um ambiente 100% funcional, inteiro branco, sem cor, sem vida, e se sentir bem. Não é simplesmente ser grosseiro a ponto de falar, busque a funcionalidade e esqueça a estética. Porque se a gente for buscar só a função também, a gente não cria essa valorização do profissional de arquitetura e daqueles que gostam, se sentem criadores de espaços, designers, sejam arquitetos formados ou não. Então, se eu coloco vidros a sul, a norte, o tamanho do meu beiral, a abertura superior, efeito chaminé, ventilação cruzada, tudo isso que envolve a forma do edifício são maneiras também da gente trabalhar
com o entorno, né? Não a questão de elementos e materiais, mas como os fatores climáticos daquela região podem me trazer um conforto térmico para dentro do ambiente. Então vamos lá, na cidade. Eu moro em São Paulo, né? Aí a gente começa a ver, putz, o que que eu tenho em abundância em São Paulo? A gente tem visto muito a cultura do uso de pallets crescendo, a cultura do uso de instalações aparentes crescendo, né, no design industrial, na arquitetura industrial, o uso de tonéis de tinta, ou seja, tem alguma coisa aí que faz pensar que existe material em abundância na indústria, né? São Paulo é uma cidade que tem indústria, assim como o ABC Paulista, que fica próximo de São Paulo também. A indústria, ela descarta diversos materiais de alta resistência. Então, a gente tem uma infinidade de produtos que não são mais utilizados pela indústria, mas que podem ser utilizados na construção ou então no design. Um exemplo clássico é o container. Um container, ele aguenta 13 vezes o seu peso em uma atividade portuária e ele tem uma vida útil na atividade portuária. Quando essa vida útil para a atividade portuária termina, ele ainda tem uma baita vida útil, um baita uso estrutural para a construção civil. Porque você imagina, ele não consegue mais ser empilhado cheio de carga, mas ele ainda consegue ter a sua função estrutural. Então o container, por exemplo, ele é algo que chegou no meio urbano, ele tem crescido essa prática de construção com container. O tonel de tinta, para quem não sabe, esses tonéis que muitas vezes as indústrias usam para pintar tubulação industrial, peças automotivas, a sobra desses tonéis muitas vezes são descartadas. Gente, plástico, sim, plástico, garrafa PET, a própria garrafa de vidro também, existem inúmeras possibilidades da gente usar materiais que seriam sucata e utilizar na construção. É tudo uma questão de quebra de paradigma, né? Isso foi um assunto muito recorrente com o pessoal que me procurou, que veio falar, mas o meu cliente, ele não está desconstruído, ele não vai querer uma casa toda orgânica, com barro. É lógico, gente, esse é o nosso papel. Nós, arquitetos, nós profissionais da construção civil, que fazemos as tendências, que mostramos os porquês, que incentivamos o consumo dos materiais. As empresas de mármore, de revestimentos, de tubulação não seriam nada se não tivessem aqueles que indicassem, que promovessem o seu uso. E para a bioconstrução é a mesma coisa. Enquanto a gente tiver medo do que os nossos clientes vão pensar, ou então medo de conseguir clientes, porque a gente não quer expor técnicas alternativas, a gente ficar no convencional, aí a gente nunca vai ter cliente mesmo, e o pior, a gente não vai conseguir quebrar essa cultura que é totalmente influenciada por práticas externas, né? Tanto que a gente vê revestimento importado. Se você for a uma loja de revestimento, os revestimentos mais procurados e mais desejados são os importados, sabe? E assim, por quê? Sabe? Por que a gente não cria alternativas novas aqui com materiais nossos, com desenhos nossos? Por que, por exemplo, que um revestimento tem que ser quadrado? Por que o forro de gesso tem que ser branco? Por que eu preciso usar um forro? Por que de repente eu não posso usar uma instalação aparente e fazer dessa instalação aparente um elemento de destaque no meu projeto, né? Então eu reduzo o uso de gesso, eu reduzo o quebra-quebra na minha parede para embutir essa instalação e ainda crio um elemento de destaque totalmente intuitivo no meu projeto. Por que não? Essa sementinha tem que ser plantada e cultivada, né? Então, principalmente arquitetos que me perguntaram, olha, Vitor, eu acho muito legal tudo isso que você está me falando, mas se eu propor para o meu cliente uma parede de terra, ele vai falar que vai ser insalubre, que não tem nada a ver com o projeto, que ele quer luxo. É lógico, gente, nós temos uma cultura que está olhando para técnicas que vêm do exterior há muitos anos, né? Todo o processo, todos os movimentos sociais que a gente encara nessa era, eles são justamente uma tentativa de quebra de paradigmas. E por que nós, profissionais da construção civil, não podemos quebrar paradigmas na construção? A gente usa concreto há muitos anos. A gente já viu que o concreto ele é um material que abusa do meio ambiente. Tudo que eu falo aqui, gente, eu não consigo falar tudo. Então, assim, vejam no YouTube. YouTube tem vídeo de como produz tijolo, de como produz
esse concreto, vocês vão ver do que eu estou falando. É uma extração inadequada e é um uso muito abundante do concreto. A gente usa muito concreto. Então, enquanto nós não conseguimos implantar essa sementinha nos nossos clientes e na nossa cultura, a gente não vai conseguir propor projetos. Então, uma das questões que eu sempre falo, tanto para arquitetos que querem trabalhar com bioconstrução e principalmente para estudantes, né, que ainda estão com esse tesão, com esse brilho nos olhos aí de o que eu vou ser, o que eu vou fazer, proponha protótipos de projetos com materiais alternativos. Coloca, sei lá, uma divisória de garrafa PET. Quem te falou que tá errado? Quem te falou? A revista te falou que tá errado? As feiras de revestimento te falaram que tá errado? Expõe o que você quer, mostra que você tá pegando, deixando de descartar um material para pôr no teu projeto e criando uma obra de arte. Né? Eu, até aproveitando para promover o meu trabalho, quem quiser acompanhar a página da Contraflow, que é uma das iniciativas que eu faço parte, a gente busca trabalhar com materiais que seriam descartados, né? Então pallet, plástico, tampinhas de garrafa. Antes da quarentena a gente estava com um projeto de utilizar até bitucas de cigarro para fazer uma instalação em um evento, né? Através do design, através da arquitetura. Então, enquanto a gente não conseguir manifestar esses nossos objetivos, quando a gente ficar ainda com medo do que os clientes vão achar, ou então deixar de vender projeto, deixar de conseguir clientes por conta da nossa maneira de pensar, a gente vai continuar produzindo igual. E produzir igual a gente sabe que gera concorrência. Quem está no mercado de arquitetura sabe que o problema é a concorrência. Se você procurar profissional de arquitetura, vai ter um monte de profissional fazendo as mesmas coisas. Mas por que não mudar? Por que não ali você está no seu primeiro ano, segundo de faculdade, monta uma página e começa a falar sobre o que você quiser, entendeu? Não tá nem aí se o negócio, mas isso é tendência, isso é moda, isso tá na revista, isso não tá, gente, não importa, nós somos seres orgânicos, a natureza é orgânica, ela tá sempre criando e se recriando, a gente não precisa seguir o que foi imposto, o que tá na revista, o que tá na feira. Então, desculpa até fugir um pouco do assunto, mas é que diz muito sobre isso que eu quero falar, sobre a gente olhar, né? Esse exercício de observação do que o meio urbano traz pra gente é essencial. Né, para a gente fazer trazer o conceito da bioconstrução, trazer o conceito da permacultura, trazer o conceito do minimalismo, e você vê o que é realmente necessário, o que você pode fazer com aquilo. E aí agora entrando na questão da bioconstrução com elementos da natureza no meio urbano, também é completamente possível. Então, por exemplo, esse projeto do Roberto Migotto, que se eu não me engano agora é de 2015, da Casa Cor de 2015, ele propôs uma área feita em pau a pique, né? Uma área externa em um ambiente da Casa Cor, que quem conhece sabe que é uma das principais mostras de design e arquitetura que existem no Brasil. Né? E ele propôs pau a pique, foi uma obra muito valorizada, foi um projeto muito valorizado. Quando a gente fala em bioconstrução no meio urbano, a gente não necessariamente precisa estar usando materiais que vêm da natureza. Entendem a linha de raciocínio? Na verdade, é primeiro pensar na abundância daquilo. Se eu tenho um tonel de tinta e um pallet para fazer uma mesa, ou eu tenho uma opção de pegar na natureza, tirar mais uma árvore, cortar mais madeira e fazer outra mesa. Se eu estou aqui em São Paulo e eu tenho em abundância, muitas vezes de graça, tá? Esses materiais muitas vezes a gente consegue de graça. E posso fazer com isso, por que eu vou até a natureza para falar que aqui na cidade eu estou usando uma técnica de bioconstrução? Então, o que eu tenho em abundância aqui? Eu uso isso, perfeito. Isso não descarta a ideia de grandes projetos que têm sido feitos sim no meio urbano, com técnicas, com materiais naturais, utilizando bambu, utilizando terra. Bom, gente, eu tô muito grato com todas as pessoas que estão vindo falar comigo. Eu realmente aprendi muito com vocês. Teve um pessoalzinho do Mackenzie, inclusive, que veio fazer umas abordagens que eu achei maravilhoso, assim, ver que o acadêmico tem esse interesse e tá buscando essa saída do convencional, ou pelo menos está questionando, né? Porque é isso que a gente tem que fazer. Questionar, né? Tá todo mundo o tempo inteiro mostrando pra gente, dizendo que esse é o certo, dizendo que a gente tem que seguir assim, mas não é, entendeu? Isso aqui, tudo que falam pra gente seguir pertence a um sistema que foi estudado para ser assim, que foi planejado para ser assim. Deixa esse sistema de lado e vamos entender o que tá dentro da gente, o que precisa sair, o que a gente veio fazer aqui. Obrigado, gente. Namastê, gratidão.